vamos fazer aqui então no site uma sessão de exercícios de nível 4 e de nível 5. Vamos fazer primeiro alguns exercícios de nível 4. Lembrando que exercícios de nível 4 são exercícios que necessitam de no mínimo 2 tabelas para a solução do problema. E as de nível 5 são no mínimo 3 tabelas. Então vamos lá. Primeiro exercício. Mostrar o nome dos hospitais localizados em cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Beleza. Vamos dar uma olhada no banco de dados? Eu tenho aqui a tabela de cidades com código, nome e população. Existe uma relação entre a tabela cidades e a tabela hospitais. Essa relação se dá entre a coluna código da tabela cidades e a coluna cidade aqui na tabela hospitais. O que quer dizer isso? Que dentro da tabela hospitais, a coluna cidade, que é um tipo numérico small int, possui o código correspondente à cidade onde está localizado aquele hospital. Então, de cara, eu já sei que eu vou precisar de cidades e hospitais. Eu acho que é interessante, de acordo com o que nós já estudamos nas aulas anteriores, sempre quando a gente vê uma relação desse tipo aqui, ó, eu posso fazer a seguinte análise. A seta que liga hospitais e cidades, ela está apontando para as cidades. Isso significa que cidades, ela entra nessa relação com a chave primária, que é o código aqui, ó, PK, Primary Key, né? Chave primária. Bom, isso significa o seguinte, significa que eu posso ter uma cidade e não necessariamente eu posso ter hospitais com aquela cidade. Posso ter aqui cidade, por exemplo, sei lá, Araxá, e não necessariamente eu posso ter na tabela de hospitais, hospitais cadastrados para a cidade de Araxá. Isso vai acontecer em qualquer seta, em qualquer relacionamento que você vê entre duas tabelas do banco de dados. Diante disso, nós temos que pensar o seguinte, o que está sendo pedido no exercício é mostrar o nome dos hospitais localizados em cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Aí a pergunta que eu te faço é, cidades que não têm hospitais, interessa? Não interessa, né? Não interessa porque se eu quero mostrar o nome do hospital só das cidades que tem 2 milhões de habitantes, no mínimo, cidade que nem tem hospital não me interessa. Se esse é o caso, então eu posso especificar aqui no meu comando o relacionamento na cláusula where, falando que cidades.código é igual hospitais.cidade, porque eu obrigo que só me interessa a cidade que tem hospital e hospital que tem a cidade. Ali é um igual? Igual. Tá meio pequeno lá a letra, né? E lá em cima no select você não vai colocar nome, não? Vou. É que eu tô, né? É interessante, toda vez que você vai resolver um exercício desse, como ele tem várias partes, normalmente você cria um hábito de ver que item que você começa. Então, eu acho que o primeiro ponto que você deve já avaliar é essa questão do relacionamento entre as tabelas. Porque se você usa 2 ou mais tabelas, você obrigatoriamente tem que fazer essa especificação dessas relações. E aí nós estudamos e vimos que eu posso fazer essa relação na cláusula where, que é esse o exemplo, e se fosse necessário considerar mesmo as cidades que não têm hospitais, eu deveria fazer esse relacionamento usando o left ou right join, como nós já vimos anteriormente. Então, resolvida essa primeira questão, vamos aos outros detalhes que são solicitados no exercício. O que é solicitado na resposta é o nome dos hospitais. Então, o que deve vir aqui no resultado é
hospitais.nome, que é a coluna nome da tabela dos hospitais. E o outro critério que eu tenho que avaliar só interessa a cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Então tenho mais uma condição aqui, que é populacal mais de 2 milhões de habitantes. A gente pode até executar aqui. Essas aqui foram o nome dos hospitais cadastrados, né? Depois disso, corrigir a resposta. Então, no quarto, sempre você vai ter que colocar a tabela na frente, um ponto, e aí a coluna. Quando você usa duas ou mais tabelas, você tem que especificar. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, só para mostrar, a tabela de bairros e a tabela de clientes. As duas tabelas têm a coluna nome. Então o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, select nome, vírgula, nome from bairros, vírgulas, clientes, where código de bairros igual bairro de clientes. Se eu tentar fazer isso aqui, vai dar erro. Por que dá erro? Porque como é que ele vai saber que esse nome é de bairros e esse nome é de clientes? Então, quando você trabalha com duas ou mais tabelas, o ideal é você usar essa estrutura, bairros.nome, clientes.nome, bairros.código e clientes.bairro. Por quê? Porque aí está especificado coluna bairro da tabela clientes, coluna código da tabela bairros e assim sucessivamente. Se eu mandar executar agora, eu consigo ver aqui, ó, esse fulano aqui mora no Butantã, bairro Butantã, né? Aqui, ó, no bairro São Benedito tem o Wagner e assim sucessivamente, certo? Bom, mas vamos ao exercício. Quantos pedidos foram feitos no primeiro trimestre do ano por clientes que nasceram na primeira quinzena do mês? Então, primeiro, vamos apagar isso aqui tudo e vamos mais uma vez pensar no relacionamento entre a tabela pedidos e clientes. Então tá aqui, ó. A tabela pedidos tem o número do pedido, o código do cliente, que na realidade é o telefone dele, dia e hora que o pedido foi feito. O relacionamento da tabela pedidos com a tabela de clientes se dá pelo fone, que é a chave primária de clientes, e a coluna cliente da tabela pedidos. Então, fone igual a cliente, eu tenho que fazer essa relação aqui. Então, deixa eu alterar isso aqui. É pedidos e clientes. E eu tenho que fazer pedidos.cliente igual clientes.fone. Bom, mas antes de confirmar que esse aqui vai estar na cláusula where, vamos pensar o seguinte: quantos pedidos foram feitos? O que me interessa? Quantidade de pedidos que foram feitos no primeiro trimestre do ano. Isso é o que me interessa. Mas só me interessa pedidos com clientes que nasceram na primeira quinzena do mês. Então, vamos à fatídica pergunta: clientes que não têm pedido nenhum me interessa? Não me interessa. Por quê? Esse cliente fez 0 pedidos. Então, se ele vai entrar na contabilidade ou não, não vai alterar nada no meu resultado. Então, isso significa que só me interessa cliente que tem pedido. Por quê? Porque depois eu vou checar se esse cliente nasceu na primeira quinzena do mês, para saber se eu contabilizo ou não aquele determinado pedido. Então, o relacionamento aqui vai ficar na cláusula where. Bom, o que mais que eu tenho de critério aqui? Eu tenho clientes que nasceram na primeira quinzena do mês. Beleza? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a data de nascimento do cliente, que está aqui na tabela clientes, que é uma coluna do tipo date. Pegar o dia de clientes.nascimento. E esse dia
tem que ser entre 1 e 15. Não é a primeira quinzena do mês? Então a função day extrai o dia, pega a data de nascimento do cara e pega só o dia. Se o cara nasceu no dia 5, no dia 20, no dia 15, no dia 18, e esse dia que foi extraído da data de nascimento, eu vou ver se está na primeira quinzena. Para estar na primeira quinzena tem que estar entre 1 e 15. Então, com isso aqui eu já separei. No resultado, só é considerado clientes que nasceram na primeira quinzena. Desses clientes que nasceram na primeira quinzena, só vai ser selecionado os pedidos dele. O que falta? Contar quantos pedidos foram feitos nesse... Aliás, ainda tem mais um detalhe aqui, ó. Pedidos foram feitos no primeiro trimestre do ano. Então, eu ainda tenho que pegar aqui, ó, e pegar o mês de pedidos, ponto, dia e hora. Na tabela pedidos, tem a coluna dia e hora, que é date time. Isso aqui é a data e a hora que o pedido foi feito. Mas me interessa só o mês, para saber se o mês do dia e hora do pedido está no primeiro trimestre do ano. Então o mês tem que ser entre 1 e 3. Primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. Então o mês que o pedido foi feito tem que ser entre 1 e 3. Agora sim, separei todos os pedidos feitos no primeiro trimestre do ano, só pedidos feitos por clientes que nasceram na primeira quinzena do mês. Agora sim, só me resta contar quantos pedidos são esses. Então eu vou usar o count para contar pedidos, ponto, número. A função count, quantas linhas? A função count vai contar a quantidade de linhas da tabela pedidos. Eu coloquei número porque número é not null. Então ele conta a quantidade de pedidos que tem para clientes que nasceram na primeira quinzena do mês, considerar apenas pedidos feitos no primeiro trimestre do ano. Vamos ver aqui o resultado. Aparentemente são só 5 pedidos, para a gente saber se está correto. Vamos corrigir aqui a resposta. Beleza, resposta correta. Mais um exercício. Mostrar o nome do médico com a quantidade de cirurgias com custo superior a 2.500 que ele já fez. Então vamos lá. Médico, tabela de médicos está aqui. A tabela de médicos tem a coluna código, nome, endereço, telefone e nascimento do médico. A tabela cirurgias tem início, que é date time, ou seja, data e hora que a cirurgia iniciou. Tem aqui um código da doença, que foi o motivo da cirurgia. Tem aqui hospital, que é o código do hospital onde a cirurgia foi realizada. Tem aqui a coluna médico, que é um número que corresponde ao código do médico que fez a cirurgia. Tem aqui o paciente integer, que é o código do paciente que fez a cirurgia. Tem aqui término, que é a data e a hora que terminou essa cirurgia e quanto custou essa cirurgia, é a última coluna da tabela cirurgias. A tabela cirurgias tem a relação com a tabela de médicos, que está aqui, ó, código igual a médico. É código da tabela de médicos, que corresponde a médico na tabela de cirurgias. Ok. Mostrar o nome do médico com a quantidade de cirurgias, que ele fez, né, com custo superior a 2.500. Então eu tenho que botar o quê? O nome do médico e a quantidade de cirurgias que ele fez com custo acima de 2.500. Certo? Bom, aí eu pergunto para vocês. Médico que não fez nenhuma cirurgia interessa? Não interessa pelo quê? Porque se ele não fez nenhuma cirurgia, eu não vou contabilizar nada para ele, porque ele não fez nenhuma cirurgia com custo acima de 2.500. Com a quantidade de cirurgias com custo superior a 2.500 que ele já fez. Bom, pode ser, né? Pode ser que ele tenha... o Zequinha fez 0 cirurgias com custo superior a 2.500. Pode ser que seja necessário considerar, tá? Tem essa outra possibilidade de interpretação. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Select from médicos, cirurgias, where médicos... Eu vou ensinar aqui a técnica do preguiçoso agora, tá? A técnica do preguiçoso é o seguinte: se você não quer ficar escrevendo o nome da tabela toda hora, repetindo, para economizar na digitação, aqui no from,
eu coloco um apelido para cada tabela. O apelido, se é para ser preguiçoso, o apelido não adianta ter um apelido grande, tem que ser um apelido pequeno, porque quanto menor o apelido, menos você digita. Só que não pode ter apelido repetido, né? Então, para médicos, eu vou colocar a letra M como apelido. Para botar o apelido, basta colocar um espaço entre o nome da tabela e o apelido. Cirurgias, eu vou usar a letra C. Pronto. Não preciso mais digitar o nome da tabela, posso usar o apelido. Então, médicos vai ser M. Código, que é igual. Eu estou fazendo aqui, ó, a tabela médicos, agora eu chamei de M. M.código, que é igual a cirurgias.médico. Cirurgias é C, C.médico. Pronto. Já fiz esse relacionamento. Quais as outras condições que tem? Só cirurgia com custo superior a 2.500. Então, cirurgia.custo maior que 2.500. Beleza, agora eu tenho que mostrar o nome do médico. Custo. Custo. Tá, André, eu não posso ser mais preguiçoso ainda e colocar ele naquele segundo médico, ó. Que segundo? Ó, médicos. Ah, não, médicos e médico, né? Médico Esse aqui é o nome da coluna. É o nome. Esse aqui é o nome da coluna. Esse aqui eu não tem como abreviar, não. Bom, é para mostrar o nome do médico. Médico.nome. Agora eu tenho que contar a quantidade de cirurgias. Então, count cirurgias.início. Vou usar início porque é not null. O que falta aqui? Importantíssimo, senão não funciona. Group by, né? Se eu não pegar essas cirurgias e separar em grupos para contar, eu não vou ter o resultado esperado. Então, eu vou agrupar por médico. Então, é médico.código. Então, eu pego todos esses dados, agrupo por médico, mas aí só vou agrupar cirurgias com custo superior a 2.500, depois o count vem e vai contar a quantidade de cada grupo. Vamos ver o resultado que vai dar isso? O Carlos Augusto fez 11 cirurgias com custo superior a 2.500, a Simone fez 3 e assim sucessivamente. Bom, vamos mandar corrigir para ver se está correto. Beleza, resposta correta. Mais um exercício de nível 4. Quantas páginas já foram publicadas por cada editora? Apenas de livros lançados em meses pares e editoras que tenham o número 5 no telefone. Mostrar o nome da editora e a quantidade de páginas. Vamos para o banco de dados para a gente entender isso aqui. Eu tenho a tabela de editoras. Na tabela de editoras eu tenho CNPJ, a cidade de onde está a editora, o nome da editora e o telefone da editora. A editora tem uma relação com livros. O livro tem ISBN, tem Shard 14, que é o que identifica qual editora publicou esse livro, o título do livro, a data do lançamento, aqui um small int, que é páginas. Então aqui na tabela livros eu tenho a coluna páginas que indica a quantidade de páginas que tem aquele livro, e a última coluna da tabela livros é sumário, que é do tipo texto. Aqui tem o sumário do livro que foi publicado. Beleza, então se eu quero saber quantas páginas já foram publicadas por cada editora, apenas de livros lançados em determinado período, só me interessa editora que tenha livro. Até agora nós não fizemos nenhum exercício que obrigatoriamente eu tenha que considerar as duas tabelas. No próximo eu vou tentar escolher um para a gente fazer um de um tipo um pouco diferente. Então vamos lá, select, vamos, from, vou precisar de editoras, a letra E vai ser o apelido, e livros, a letra L vai ser o apelido. Where editora.cnpj igual livro L.editora. Já fiz o relacionamento entre as duas tabelas. Tenho várias outras condições. Vamos ver. Apenas livros lançados em meses pares. Então eu tenho que pegar o mês da data de lançamento dos livros. E esse mês ele tem que ser par. Como é que eu sei se é par?
divide por 2 e o resto tem que ser 0. Então eu posso fazer isso com um simples sinal de percentual, assim. Ou posso usar, se vocês olharem lá nas funções matemáticas, tem a função mod, que a função mod ela me dá o resto da divisão. A função mod ela pede 2 parâmetros. O primeiro parâmetro está aqui, que é um número, que é o mês. O segundo parâmetro está aqui, que é o 2, ou seja, qual que é o resto da divisão disso aqui, que é o mês, por 2. Se o resto é 0, significa que é um mês par. Além disso, tem outros critérios. Apenas editoras que tenham o número 5 no telefone. Então, se eu for olhar na tabela de editoras, tem a coluna telefone char de 15. Então, como o telefone aqui é char de 15, eu posso usar like para localizar o número 5 no telefone. Ficaria like percent 5%, ou seja, qualquer coisa, 5 qualquer coisa. Ok. Então é isso, né? Tá lá, já separei somente, opa, esse lançamento aqui, ó, é do livro. Então, L.lançamento. Então, o mês de lançamento do livro é um mês par. Opa, aqui também está faltando da editora e.telefone like. Então, o telefone da editora tem o 5 em qualquer lugar. Bom, fora isso, eu tenho que fazer o group by para separar os livros de cada editora. Então, group by editora.cnpj. Agora sim, eu posso colocar aqui, ó, o nome da editora, editora.nome, vírgula, quantas páginas já foram publicadas. Então eu vou somar livros.páginas. Então, se eu separei, aqui eu vinculei as editoras com seus respectivos livros. Aqui eu separei só livro com lançamento em mês par, só de editora que tem o número 5 no telefone. O Group By separa todos esses dados por editora. Depois aqui o SUM vem e soma em cada grupo o número de páginas de cada um dos livros que foram separados nos grupos pela editora. Vamos ver como é que dá o resultado disso aqui. Editora Obama, já foram publicadas 539 páginas, somando todos os livros que foram agrupados para essa editora. A editora Chico tem 300 páginas e assim sucessivamente. Vamos ver se isso está correto. Corrigir resposta. Beleza, certinho. Tá facinho, tá todo mundo entendendo, porque não tem ninguém perguntando nada, ou tá fácil demais, ou vocês não estão entendendo nada. Tá tranquilo? Deixa eu tentar achar um exercício aqui agora, pra gente fazer com left to right to join. Quantos pedidos foram feitos no primeiro trimestre do ano por clientes que nasceram na primeira quinzena do mês? Essa aqui não é. Deixa eu tentar uma outra questão de nível 4. Qual o valor da soma dos custos das cirurgias realizadas por médicos com mais de 45 anos de idade? Essa aqui também não é, mas eu achei essa aqui simpática. Vamos fazer essa? Porque essa aqui tem a questão de com mais de 45 anos de idade. Esse é um tipo de exercício que sempre surge dúvida, já expliquei isso aqui várias vezes e vou aproveitar para repetir aqui agora. Como é que eu sei que a pessoa tem mais de 45 anos de idade, né? Então vamos lá. Select from. Valor dos custos das cirurgias realizadas por médicos. Então eu preciso da tabela de cirurgias, que nós já vimos aqui, e a tabela de médicos. Então, o valor da soma dos custos das cirurgias realizadas por médicos com essa idade. Então, só me interessa médico que fez cirurgia, né? Porque o médico que não fez nenhuma cirurgia, se eu for somar o custo das cirurgias dele, não vai interferir em nada no resultado. Então, vamos lá. Médicos M, cirurgias C, where médicos.código igual cirurgia.médico. E aqui eu vou separar, agora eu vou selecionar para pegar apenas médicos
com mais de 45 anos de idade. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, date sub, tem essa função lá no manual, vocês já devem ter estudado ela. Isso aqui eu vou fazer uma subtração. Então eu pego agora e vou subtrair o intervalo de 45 anos. Então com essa instrução aqui, ó, eu volto a exatos 45 anos atrás. Beleza, então médico ponto nascimento menor. Se eu falar que a data de nascimento do médico é menor, ou seja, menor é igual a anterior. Anterior a quê? A hoje, agora, menos 45 anos. Eu falei para vocês que com essa instrução aqui, eu volto a exatamente 45 anos atrás. E se a data de nascimento do médico ainda é menor ou anterior a essa data, significa que esse cara tem mais de 45. Mais de 45 anos de idade, tá? Então eu já selecionei todas as cirurgias, mas só de médicos com mais de 45 anos de idade. Então agora ele quer saber a soma dos custos dessas cirurgias. Então eu vou somar cirurgias.custo. Então, é a única informação que ele quer, ó, qual o valor da soma dos custos das cirurgias realizadas por médicos com mais de 45 anos de idade. Então vamos ver. Pan, erro. É sempre legal a gente ver mensagem de erro. Ele está falando que o erro está próximo desse cara aqui, ó. É faltou a letra R aqui. Intervalo 45. Vamos de novo? O valor é esse. Quanto é que deu aqui? 6.889.000, etc. Vamos ver se está certo? Beleza. Resposta correta. Vamos ver se essa aqui usa left join. Quantos pedidos foram feitos por clientes nascidos antes de 1975 e com o nome iniciado com a letra A? Esse aqui eu acho que vai precisar de left right join. Porque, veja bem, se eu tenho um cliente que nasceu antes de 1975 e tem a letra A, o nome iniciado com a letra A, e ainda não fez nenhum pedido, eu vou mostrar ele com 0. Ok? Essa é a interpretação para esse exercício aqui. Vamos ver se está correta? Eu vou pegar aqui então a tabela de clientes com a tabela de pedidos. Cliente com essas características, mesmo que não tenha feito nenhum pedido, me interessa, para mostrar com 0. Então, seria select from clientes C, left join, pedidos P, ou seja, eu quero os clientes, mesmo aqueles que não tenham nenhum pedido. E a relação é cliente.phone igual pedidos.cliente. Além dessas condições, eu tenho outros critérios, né? Além de ligar as duas tabelas, eu ainda tenho que colocar esses critérios aqui, ó. Clientes nascidos antes de 75. Então aqui eu tenho que pegar a data, o ano de nascimento do cliente, cliente.nascimento. Então eu peguei o ano, esse ano tem que ser antes de 75, então menor que 1975, o ano de nascimento. E a outra condição é o nome iniciado com a letra A. Então, cliente.nome, like, posso usar o like, ou posso usar left, cliente.nome, vírgula 1, pego a primeira letra do nome do cliente e faço aqui, tem que ser igual a letra A. Aqui, maiúsculo e minúsculo, tem que ver no manual se o left vai fazer diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Eu acho que não, tá? Nossos bancos de dados desses exercícios, eles não estão diferenciando maiúsculos e minúsculos. Então, fiz aqui a questão do nome iniciado com a letra A, fiz a questão do cliente nascido antes de 75. Agora é só contar quantos pedidos foram feitos por esses clientes. Então, count. Quantos pedidos foram feitos por clientes nascidos
Ah, tá. É só a quantidade de pedidos feitos por clientes nascidos. Então nesse caso aqui, o left e right join não faz sentido, tá? O resultado vai ser o mesmo, quer ver? Ó? Eu vou contar simplesmente pedidos.número. Nesse caso, o cliente com essas características que não tem nenhum pedido, vai dar 0 e não vai interferir nesse resultado, tá? Existem situações onde o número foi 5. Então esse exercício aqui, se eu fizer, eu vou até deixar aqui assim, vou copiar, vou colar e vou mostrar para vocês que se eu fizer isso aqui, ó, com um relacionamento na cláusula where, eu vou até copiar os dois, que agora eu vou apagar esse aqui, e a gente vai ter exatamente o mesmo resultado, que é 5, ó. Tá vendo? Por quê? Nesse caso aqui, ele só considera cliente que tem pedido, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Nesse caso aqui, ele só considera cliente que tem pedido. Nesse caso aqui, ele considera os clientes que não tenham pedido. Porém, como ele vai contar a quantidade de pedido, aqueles clientes que não fizeram nenhum pedido vai dar 0 e, consequentemente, não muda o resultado lá, tá? Então, para esse exercício especificamente aqui, qualquer uma das duas situações deve dar a resposta correta. Mostrar código, nome e endereço dos médicos responsáveis pelas cirurgias com custo superior a tanto. Não mostrar... Ah, isso aqui é um negócio que eu não expliquei ainda, hein? Isso aqui é interessante. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Quer ver? Ó, eu vou mostrar... Select... From... médicos e cirurgias, né? Eu tenho que mostrar código, nome e endereço dos médicos responsáveis pelas cirurgias com custo superior a tanto. Então, o que acontece? O mesmo médico ele pode ter feito a cirurgia mais de uma vez. Então, vamos lá. Médicos M, cirurgias C, where médicos.código igual cirurgia.médico e cirurgia.custo maior que 845 e é para mostrar médico.código, médico.nome, médico.endereco. O que vai acontecer aqui? Opa, deu erro. O que ele está reclamando aqui? Falando que a coluna M em endereco não... N em endereco, é M. Cadê? M de médico ponto endereço. O que vai acontecer? Se um médico fez 10 cirurgias com custo superior, ele vai aparecer aqui várias vezes. Quer ver? Se a gente procurar aqui, ó, Flávio R. Aqui, ó, esse Flávio aqui, ó, ele fez essa e fez essa. Mas não faz sentido, você vê que é o mesmo médico de código 8. Nesse relatório, eu só quero saber os médicos que fizeram cirurgia com custo superior a 845. Não faz sentido mostrar o mesmo médico várias vezes. Para isso, nós temos uma instrução aqui, ó, que é... Veja bem, a situação que eu tenho aqui é o seguinte. Uma matriz com várias linhas repetidas. Essa linha aqui, ó, é exatamente igual a essa linha aqui, ó, porque é o mesmo médico. E tem ele aqui de novo, o mesmo médico. Então, eu tenho essa instrução aqui, ó, distinct. Esse distinct faz o quê? Elimina as linhas repetidas da matriz. Olha o resultado. Veja que mudou, porque agora eu não tenho mais linhas repetidas. É isso que foi pedido aqui, ó, não mostrar o mesmo médico mais de uma vez. Então, como é que eu fiz isso? Usando esse distinct, tá? Então, vamos corrigir a resposta. Beleza, resposta correta. Eu vou passar agora para os exercícios de nível 5. Os exercícios de nível 5, o raciocínio é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é que ele usa, no mínimo, 3 tabelas para solução. Isso significa dizer que os comandos vão ficar maiores,
mas não necessariamente mais difíceis, né? Mostrar o nome das cidades que já tiveram mais de 5 pacientes. Um mesmo paciente que fez mais de uma cirurgia na mesma cidade deve ser contado apenas uma vez. Então vamos lá, eu tenho que chegar às cidades. Olha só, mostrar o nome das cidades que já tiveram mais de 5 pacientes. Veja bem, para mim eu estou em cidades, tabela cidades, para chegar em pacientes, olha o caminho que eu tenho que fazer. Eu tenho a tabela cidades, a tabela cidade tem os hospitais, nos hospitais foram feitas cirurgias e as cirurgias foram feitas em pacientes. Então nesse exercício aqui eu preciso de 4 tabelas para obter a informação que me interessa. Então eu preciso de cidades, hospitais, cirurgias e pacientes. Então, select from. Eu vou precisar então de cidades, C, hospitais, H, cirurgias, não posso usar o C, né? Porque o C eu já usei aqui para cidades. Então, cirurgias, eu vou usar CI. E depois de cirurgias, eu vou para pacientes. Então, pacientes, P. Agora tem que fazer esses relacionamentos tudo. Então, cidade.código é igual. Então, estou fazendo esse primeiro relacionamento aqui, ó, da tabela cidades que tem o código, que é igual a hospitais.cidades. É igual, então, a h.cidade. Cidade. E agora de hospital para cirurgias. É hospital.código, que é igual cirurgias.hospital. Cirurgias é ci.hospital. E agora, para me chegar lá em paciente, se bem que eu não preciso ir até na tabela de pacientes, tá? Porque como eu preciso mostrar o nome das cidades que já tiveram mais de 5 pacientes, aqui na tabela de cirurgias, essa coluna paciente já é o código do paciente. Então não necessariamente eu preciso ir lá, porque eu não preciso, para resolver esse problema aqui, ó, eu não preciso de nenhuma outra informação do paciente, nome, nascimento, sexo, nada disso. Então, se é simplesmente para contar se já teve mais de 5 pacientes, então eu posso usar a coluna paciente na tabela cirurgias. Então eu não vou precisar de pacientes, eu posso tirar esse pacientes daqui. Consigo resolver com 3 tabelas. Beleza, então vamos lá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso contar quantos pacientes já teve em cada cidade. Lembrando, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, eu tenho a cidade de Uberaba, tenho o Hospital São Domingos e tenho uma cirurgia que foi feita num paciente. Vamos pegar aqui o Zequinha. O Zequinha fez uma cirurgia no São Domingos. Fez uma cirurgia no São Domingos, que é em Uberaba. Se o Zequinha fez 5 ou 10 cirurgias no São Domingos, eu vou contar o Zequinha uma vez só. Porque eu quero saber, ó, mostrar o nome das cidades que já tiveram mais de 5 pacientes. Então, o Zequinha para Uberaba, ele tem que contar uma vez só. Mesmo que o Zequinha tenha feito 2 cirurgias no São Domingos e 3 cirurgias no São Marcos. O Zequinha tem que contar uma vez para Uberaba. É isso que está pedindo aqui, ó. Um mesmo paciente que fez mais de uma cirurgia na mesma cidade deve ser contado apenas uma vez. Então, como é que eu vou contar esse troço? Eu tenho que fazer um group by pela cidade e depois eu tenho que fazer um having, eu tenho que contar cirurgias.paciente, ou seja, eu estou contando a quantidade de pacientes que eu tenho naquela cidade. Só que, como o paciente, mesmo ele tenha feito várias cirurgias nos vários hospitais da cidade, eu tenho que contar ele uma única vez só. Então eu tenho que usar aqui o distinct. Lembra o que o distinct faz? O distinct pega informações repetidas e elimina as informações repetidas. Então, se o código 35 do Zequinha aparecer várias vezes
para uma mesma cidade, ele vai ser contado uma única vez. E essa contagem aqui, ó, esse count, mais de 5 pacientes, então maior que 5. Então o que eu estou fazendo? Eu estou agrupando as cirurgias por cidade. Depois eu estou contando a quantidade de paciente, porém, quando o paciente tem código repetido, eu elimino os códigos repetidos para não contar o mesmo paciente mais de uma vez. E aí, contando a quantidade de pacientes agrupados por cidade, essa quantidade tem que ser maior que 5, porque só me interessa cidades que tiveram mais de 5 pacientes. E finalmente, agora eu vou mostrar o nome da cidade, cidade.nome. Vamos executar esse troço? Digitei alguma coisa errada aqui para variar. C.paciente. Na realidade não é C, né? É CI. Porque cirurgias eu dei o apelido de CI, porque eu já tinha usado a letra C para cidades. Não posso usar o mesmo apelido. Então, cirurgias, o apelido é CI. Então, lá na tabela de cirurgias, a coluna paciente, eu usei então CI.paciente. Vamos ver agora se roda. Beleza. Então, Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória e Manaus são as cidades que já tiveram mais de 5 pacientes. Vamos corrigir? Esse exercício aqui teve um monte de novidade, hein? Olha o Having, olha o Distinct. O que é esse Having? Esse Having é quando eu faço alguma contabilidade e quero saber se aquela quantidade calculada ou aquela soma calculada é maior ou menor que um determinado valor. Diferentemente dessa condição na cláusula where, aqui na cláusula where, se eu coloco, por exemplo, cirurgia.custo maior que 900, esse critério aqui, ele é aplicado a cada cirurgia, linha a linha. Quando eu faço um group by e faço um count, um sum, uma VG, e o resultado desse cálculo tem que ser maior ou menor que determinado valor, eu uso isso no Having. Por quê? Porque primeiro os dados têm que ser separados em grupo, para depois esse count fazer a contabilidade em cada grupo que foi gerado com o group by, para o Having descartar somente aqueles que atingiram aquele valor especificado. Nós temos uma aula gravada de Having lá, depois vale dar uma voltada lá e dar uma recapitulada nisso, tá? A novidade mesmo aqui é o Distinct, ó, tá? O Distinct aqui é a novidade. Deixa eu até ver se eu tenho aqui no meu computador, aquele banco de dados de exemplo nosso, que eu vou colocar ele no ar aqui e vou fazer um teste com esse Distinct para mostrar para vocês. Para que vocês entendam mais especificamente o que é esse Distinct. Quer ver? Deixa eu só ver aqui se eu tenho um banco de dados aqui. Não tenho, hein? Não tenho. Meu banco local aqui eu não tenho. Bom, de qualquer forma. Aí, você não pediu. Eu vou fazer em outro. Eu vou só mandar corrigir esse exercício. No próximo eu dou um exemplo desse Distinct novamente, tá? Deixa eu só corrigir isso aqui para a gente encerrar essa questão. Resposta com erro. Tem coisa errada aqui ainda. Então vamos lá. Vamos revisar tudo, né? Nome das cidades que já tiveram mais de 5 pacientes. O mesmo paciente que fez mais de uma cirurgia não pode ser considerado. Nome da cidade, hospitais. Eu estou contando... Não, vou ter que botar pacientes mesmo, tá? Porque quando eu faço isso aqui, ó, contar CI paciente, eu estou contando cirurgias. Eu não estou contando pacientes. Então eu vou colocar pacientes aqui na festa. Pacientes P. Consequentemente, eu tenho que fazer o relacionamento aqui de CI.paciente igual P.código. E agora, aqui no Distinct, ó, eu vou ter que botar P.código. Será que era só isso? O que eu fiz? Acrescentei a tabela de pacientes
Relacionei a tabela de pacientes com a de cirurgias e agora eu vou contar pelos códigos do paciente, mas tirando quando for repetidos. Vamos ver se isso aqui vai dar. Parece que não, o resultado é exatamente o mesmo, né? Então ainda vai ter erro aqui. Não, passou. Precisava mesmo. Colocando a tabela muda a consulta, né? Bom, deixa eu explicar para vocês usando essa tabela aqui, ó, o distinct, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer um select. Core from animais. Na realidade, a coluna cor na tabela animais é o código da cor. Consequentemente, repete, tá vendo? Ó? Ou seja, o meu resultado é um resultado que traz várias repetições, ó, 0,00001, certo? Então, se eu colocar o distinct aqui, ó, o que ele vai fazer? O distinct elimina linhas repetidas. Então veja o que eu tenho como resultado agora. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. É porque o máximo aqui são 50 linhas, tá? Então, quando eu uso o distinct aqui no select, eu estou mandando eliminar as linhas repetidas do resultado, tá? Bom, vamos tentar mais uma vez aqui para ver se parece alguma questão com left right join. Até agora não apareceu nenhuma, né? Mostrar o nome do bairro, o nome do cliente e o número do pedido. Então isso aqui é simples. Bairros, clientes, pedidos. Apenas de bairros com população superior a tanto, clientes do sexo tal e pedidos feitos entre fevereiro e julho. Parece um exercício difícil, mas na realidade ele é um exercício que necessita de 3 tabelas e tem condições específicas para cada tabela. Então não é um exercício mais difícil, é só um exercício mais trabalhoso. Select from, preciso de bairros, B, clientes, C, pedidos, P, where, relacionamento entre bairros e clientes, bairros código igual clientes.bairro, então B.código igual cliente.bairro. E agora de clientes para pedidos, cliente.fone, pedidos.cliente, fone igual cliente, está aqui, ó. Então é cliente.fone igual pedido.cliente. Pronto, já fez os relacionamentos, já tem as 3 tabelas à minha disposição. Os outros critérios agora. Apenas bairros com população superior a 100 mil. Então, B.populacal maior que 100, 1, 2, 3, maior que 100 mil. E clientes com sexo igual a F. Então vamos nós. Cliente.sexo igual F. E pedido feito entre fevereiro e julho. E mês, pedido ponto, dia e hora. Esse pedido, o mês do pedido tem que estar entre fevereiro e julho, que é 2 e 7. Finalmente, depois de colocar todos esses critérios, ele pede para mostrar o nome do bairro. Então, bairro.nome, vírgula. O nome do cliente, cliente.nome, vírgula. E o número do pedido, pedido.número. Então, vamos ver se está tudo aí. Tá lá, Bom Jesus da Lapa, Valéria Brito Costa, 14. Que é o nome do bairro, o nome do cliente e o número do pedido. Vamos ver se está certo. Beleza, resposta correta. Bom, vamos ver essa. Deixa eu mudar esse trem para colorido aqui, porque não sei porque ele caiu para a versão preto e branco novamente. Mostrar o código e a data de nascimento dos pacientes que fizeram cirurgia no ano 2003 com médicos nascidos na década de 70. Isso aqui também não tem mistério. É muito similar a esse exercício anterior que nós fizemos. Eu quero um com left right join. Deixa eu ver.
Esse aqui não é, mas é interessante, né? Quantas cirurgias foram feitas onde médico e paciente nasceram no mesmo mês? Então eu tenho aqui o paciente com código, nome, nascimento e sexo. Tem a cirurgia. A cirurgia é o elo de ligação entre paciente e médico. Então, para me identificar aquilo lá, eu tenho que usar os três. Então vai ser select. Preciso então de pacientes, P, cirurgias, C, médicos, M. Relacionamento entre as tabelas. Paciente.código igual cirurgias.paciente e cirurgia.médico igual médico.código. Pronto, fiz o relacionamento entre as três tabelas. Porém, tem mais condições. Paciente e o médico tem que estar nascido no mesmo mês. Então, eu tenho que pegar o mês de nascimento do paciente, paciente.nascimento. O mês de nascimento do paciente tem que ser igual ao mês de nascimento do médico. Pronto. Só isso. O mês de nascimento do paciente é igual ao mês de nascimento do médico. Que é para mostrar o quê? Quantas cirurgias foram feitas. Então, count, para contar a quantidade de cirurgia, ponto início. Vamos ver quantas. Nós temos 21 casos. Será que está certo? Beleza, resposta correta. Essa aqui não deveria ser... Ah, essa aqui é boa, hein? Não, subquery. Subquery. Quem não lembra de subquery, dá uma olhadinha no último vídeo. Acho que foi até na última aula que nós falamos de subquery. O que acontece? Mostrar quantas cirurgias tiveram um custo superior à média. Beleza. O que eu preciso fazer? Se eu te perguntasse qual que é o valor médio das cirurgias, você saberia fazer. Fácil, fácil. Simples assim, ó. Select, AVG, custo, from, cirurgias. Pronto. Isso aqui me dá o quê? Me dá a média. Qual é o valor médio das cirurgias? O que está perguntando é quantas cirurgias tiveram custo com valor acima da média. O que eu tenho que fazer? Você também sabe, se eu te perguntar quantas cirurgias tem, não tá? Não sabe? Select, count, início, from, cirurgias. Isso aqui me dá quantas cirurgias foram feitas. Isso aqui me dá qual que é o custo médio das cirurgias. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar isso aqui, ó, quantas cirurgias. Só que agora eu tenho que falar o seguinte: quantas cirurgias tiveram um custo maior do que, abre parênteses, a média. Por que a gente chama isso aqui de subquery? Porque aqui eu tenho um comando select. O resultado desse comando select é uma matriz 1 por 1. Por que é uma matriz 1 por 1? Porque quando eu executo isso aqui, eu tenho uma única informação como resultado, que é o custo médio das cirurgias. Consequentemente, eu posso usar essa subquery, o resultado dessa subquery, para comparar com isso aqui. Então o que eu tenho? Quantidade de cirurgias com custo maior que a média. Vamos ver quantas são? 17 cirurgias têm custo acima da média. Será que está certo? Certa a resposta. Mostrar o nome das doenças para as quais foram feitas cirurgias nas cidades de população acima da média. Essa aqui também é fantástica. Também precisa de subquery. Mas eu ainda queria achar uma aqui para fazer, para encerrar pelo menos uma com um left-right join. Quantos voos foram realizados com aviões de maior e menor capacidade? Nossa, essa aqui também é uma subquery show. Porque eu tenho que fazer um max e um min e tenho que usar os duas queries lá no comando. Deixa eu ver, eu quero achar uma, nós não fizemos nenhuma com left-right join aqui. Vamos ver se a gente acha uma aqui. Qual o valor total de cada pedido? Mostrar o número do pedido com o valor total a ser pago. Isso aqui também não. Mostrar uma única vez
e em letras maiúsculas o nome dos bairros competidos em dias pares. Caramba, deixa eu dar uma voltada aqui no nível 4. O nível 4 é mais fácil de ter questões desse tipo que eu estou falando para vocês. Mostrar o nome dos estados com população média da cidade superior a tanto. Isso aqui também é subquery, mas não tem left, right, join. Quantos pedidos foram feitos por sexo do cliente? Exemplo, não. Esse também não. Não. Quantas pessoas nasceram em cada década? Em cada bairro. Olha o bairro aqui, ó. Quem fez isso? Fui eu? Fui eu. Bairro com R só. Virou português? Virou português de Portugal. Caramba, hein? Não vai aparecer nenhuma de subquery aqui. Quando isso acontece na prova, que você está caçando o que você quer fazer? Não, mas na realidade eu estou procurando uma aqui para explicar um exemplo que a gente não fez ainda. Procurando 10 questões. Você faz esse desespero. Ai, ai, ai. Aí você só tem 10, mas você pensa, nossa. Você tem que substituir. Então, eu já vou encerrar aqui, eu só quero ver se eu acho mais uma aqui. Depois eu vou deixar a aula para vocês fazerem exercícios, tá? Mostrar o início do curso de cirurgia, esse aqui também não. Mostrar. Ah, aproveitando, lembrando, semana que vem prova, hein? É a última. Alele! Terça-feira do mês. Última terça-feira do mês, prova de banco de dados. Não, 3, 4, 5 No não. exercício 3 e 4. Porque a 3 primeira e 4. prova foi só 3. Só que lembre-se, o peso maior é de nível 4, tá? Vai ter algumas de nível 3. Você tá ensinando agora. Que isso, cara? Que isso? Se pegar os vídeos de 3 semanas atrás, eu já expliquei nível 4. Já fiz esse exercício. Pega lá no YouTube pra você ver. Isso, 3 semanas atrás foi prova de Ai, 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 ai. Então foi antes da prova, é pior ainda. Vou encerrar a gravação por aqui, depois numa próxima a gente faz mais uma matéria de exercícios.